Olá, neste fim de semana vai ser realizada aqui na FURB uma oficina de produção cultural dentro do projeto Temporada Blumenauense de Teatro. Por isso, aqui no estúdio do FURB Notícias, eu converso agora com Kia Salá, ele que é produtor cultural e vai ministrar a oficina. Bem-vindo, Kia. Eu queria saber primeiro o que faz um produtor cultural, qual que é a função dele? Olá, Jorge. Olá, pessoal que nos assiste. Primeiro, agradecer à FURB TV por esse espaço aqui para a gente divulgar um pouco da oficina e o trabalho da produção cultural, né? Respondendo a sua pergunta, o que faz um produtor cultural, né? É uma função tão ampla, né? Ela pode abraçar tantos universos diferentes, envolvendo não apenas arte, mas cultura num sentido amplo. Mas eu gosto de pensar na perspectiva que um produtor cultural é uma pessoa atenta às três dimensões da cultura, né? Ou seja, ele está envolvido em um mercado de economia cultural, ou seja, ele produz eventos, programas ou projetos com incentivos públicos, privados ou de forma independente, mas ele está atento também que a cultura é um direito, né? Então ele tem essa perspectiva de que o acesso à cultura é um direito de um cidadão, de todos os cidadãos brasileiros previsto na Constituição, e eles também estão atentos à importância da dimensão simbólica da cultura, né? Porque nós humanos somos seres que se expressam, né? E a cultura, a arte que está dentro da dimensão simbólica, talvez seja a nossa primeira forma de expressão no mundo, né? Antes de a gente escrever, a gente desenha, né? Muitas vezes, antes de aprender a andar corretamente, a gente já dança, né? A música está com a gente desde que a gente se conhece enquanto ser pensante. Então, gosto de pensar na ideia que a produção cultural é uma função exercida por pessoas que produzem projetos e eventos e ações, grupos, coletivos, mas que tem essa visão ampla, né? Não é simplesmente um evento, é um evento atento a sanar um direito do cidadão, mas também é atento na qualidade desse material artístico ou da importância desse bem cultural que está sendo socializado. Então, gosto de pensar na produção cultural como essa função ampla e que pode, dentro dessas dimensões, dialogar com várias outras áreas, né? Como turismo, educação, cidadania, desenvolvimento sustentável e assim por diante. Qual que é o objetivo da oficina e para quem que é direcionado, né? Então, essa oficina acontece dentro do projeto Temporada Blumenauense de Teatro, que é um projeto financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura aqui de Blumenau, o prêmio Herbert Rollets, e é um presente para toda a comunidade blumenauense ou que vive profissionalmente de cultura e deseja aprimorar os seus mecanismos de produção. Principalmente aqui a gente trata da parte administrativa, né, como gerir um empreendimento cultural, uma iniciativa cultural, e também é voltada para quem não trabalha profissionalmente com produção cultural e deseja entrar nesse mercado. O que vai ser abordado então durante o fim de semana? A gente vai ter 12 horas de imersão, é uma oficina com bastante conteúdo pela carga horária que a gente tem, mas a ideia justamente é fornecer um panorama, ferramentas, né, informações para que as pessoas possam usar no dia a dia prático da produção cultural. Ou seja, que a pessoa possa vir para a oficina, aprender algumas coisas e já colocar em prática na semana seguinte. Então a gente passa por planejamento estratégico de iniciativas culturais, gestão das rotinas administrativas, né? Porque quando um artista, né, uma pessoa decide fazer arte, é uma decisão. Quando ela decide viver da arte, é um segundo momento. E quando ela decide ser autônoma, né, ou ter um CNPJ, produzir o seu próprio serviço, é um terceiro momento. Então, a oficina é muito focada para quem está nesse caminho de abrir um CNPJ ou de gerir outros CNPJs para a parte administrativa, né? Para além da parte de gestão das rotinas diárias de empreendimento cultural, a gente fala um pouquinho sobre os incentivos públicos à cultura, apresenta como funcionam os mecanismos de mecenato, os prêmios, como que se faz a elaboração de um projeto. Temos uma parte específica sobre legislação, né? Então a importância também desse empreendedor cultural, esse empreendedor criativo, aprender as leis para poder participar, né, de incentivos públicos e assim por diante. Um módulo também específico sobre acessibilidade cultural, a importância, como se faz, qual que é o cenário hoje da acessibilidade cultural no Estado e no país. E, por fim, a gente passa um pouco sobre a Lei Rouanet, inclusive acessando o sistema do Salic Web de incentivo e como está hoje a situação da Lei Rouanet com a integração da Secretaria Especial de Cultura, que é o antigo Ministério da Cultura, dentro do Ministério da Cidadania e quais são as perspectivas para o setor, tentando dar algumas impressões do que pode vir a ser o setor cultural no ano de 2019. Você tem uma longa trajetória nesse meio, né? Conta um pouquinho pra gente o seu currículo, o que você já fez aí. Então, eu comecei as minhas investigações, já tem 10 anos que eu trabalho com arte e cultura, né?
e nesses 10 anos eu tive a oportunidade de transitar entre muitos lugares diferentes da produção cultural, né? Primeiro como uma iniciativa independente, depois assessorando e produzindo grupos artísticos, em um terceiro momento dentro da gestão pública, o que também me fornece a possibilidade de dar um panorama sobre esse outro lado da construção da política pública, né? E depois trabalhando de forma independente, assessorando iniciativas, projetos e gestão pública. Então, o meu trabalho, principalmente na minha área de pesquisa, é entender como criar os principais mecanismos de colaboração entre poder público e sociedade civil para a construção de um cenário cultural mais eficiente, de um ecossistema que possa ser sustentável financeiramente e também nos seus modos de produção, e assessorar as gestões públicas sobre a importância da democracia nos processos decisórios do planejamento cultural. Isso se estende um pouco também para a área de esporte e turismo. Então, hoje eu sou um consultor em projetos de impacto social, né? Não trabalho apenas com cultura, mas com projetos que tendem a impactar a sociedade de acordo com os documentos, com os principais pactos norteadores de desenvolvimento. Porque é interessante a gente pensar, tanto no trabalho da produção cultural, quanto nos negócios sociais, sejam ONGs, sejam negócios que prevêem o impacto social como o primeiro resultado de uma empresa, né? Que a gente tem hoje documentos que são balizadores desse desenvolvimento, tanto nacionais, a gente pode citar, no caso da cultura, Plano Nacional de Cultura, né, as metas desse plano, mas tem acordos internacionais, né? E um dos acordos que é muito importante a gente estar ciente, né, fazer a leitura, é a Agenda 2030 da ONU, né? Então a gente vai ver que nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos e um pouco mais de 160 metas, que é o nosso compromisso coletivo para 2030, né? A gente vê que tem muitos itens que só podem ser atingidos se a gente tiver uma abordagem na cultura de forma ampla e que ela dialogue com outras áreas. Ao mesmo tempo que, se não envolvermos a cultura, não darmos a ela a importância que ela tem no atingimento desses objetivos, a gente muito raramente, muito dificilmente vai conseguir atingi-los, porque envolve uma mudança de paradigma social, né? Então, também eu tenho trabalhado na divulgação da cultura como um ambiente econômico viável, né? Hoje representa 4% do PIB nacional. Às vezes a gente não tem muita a ideia do que pode ser esses 4%, mas se a gente pensar em um grande setor produtivo, que é o da construção civil, ele representa cerca de 6,4% do PIB. E a cultura representa 4% com pessoas, né, em variadas funções de forma formal. Sem contar que o nosso cenário cultural conta com um monte de funções que são desenvolvidas informalmente e por isso também acabam não constando nesses indicadores, né? Então o potencial da cultura de alavancar a economia e outros setores é muito grande e as pessoas, né, a sociedade também precisa entender que por trás de uma atividade de lazer, uma atividade cultural, tem todo um back-office composto por funções profissionais, profissionalizadas, né, e tem muita gente vivendo disso, né? Então, é um setor organizado, né, que tem suas demandas, tem seus direitos, tem suas causas e que é um setor que você pode viver bem, trabalhar, efetivamente pode ser uma oportunidade de mercado, né? E como é que você avalia o mercado aqui em Santa Catarina especificamente? Bem, são algumas impressões que eu posso compartilhar, né? Eu acho que tem várias formas de a gente analisar esse mercado, né? A gente tem um movimento cultural em efervescência, né? Nós temos muitas iniciativas em diversas áreas artísticas e culturais organizadas, produzindo e vivendo da sua arte, né? Muitas vezes essa organização, infelizmente, não transcende os muros da própria organização para se tornar uma organização coletiva. Se tivéssemos uma organização política mais eficiente, ou seja, os grupos artísticos dialogando e formando um grande coletivo em uma cidade, e assim isso em todas as outras cidades, para um grande coletivo estadual, a gente sem dúvida teria um setor mais fortalecido para lutar por melhorias no setor. Mas, no geral, nós temos os grupos organizados e produzindo e buscando capacitação, né? Um exemplo disso é a própria oficina que vai acontecer aqui em Blumenau, que já está com quase 80 inscritos, né? Então, a gente sente que é uma carência essa profissionalização nos aspectos mais administrativos da gestão cultural. Se a gente olhar para uma perspectiva da iniciativa privada, a gente sente muita carência das empresas entenderem a importância de investir em projetos de impacto social.
muitas vezes, inclusive, desatentas a indicadores como, por exemplo, de tendência de comportamento do consumidor, que informa que em alguns anos os consumidores preferirão comprar produtos e serviços de empresas que tenham muito claro qual causa elas defendem e o que elas estão fazendo para melhorar aquela causa, né? E essas causas podem ser causas culturais, né? Causas de impacto social. Então, o incentivo privado à cultura em Santa Catarina, seja de forma direta ou através dos mecanismos de dedução de impostos, eu considero ele ainda bastante amador. Acho que as empresas precisam se atualizar de acordo com as discussões nacionais e entender a importância de investir num mercado de impacto social e os benefícios que isso traz para o marketing da própria empresa. Já no setor público, a gente tem realidades bastante diferentes dependendo de cada localidade, né? A nível estadual, a gente está caminhando para a eleição de um Conselho Estadual de Cultura, onde a decisão da eleição desses conselheiros será votado pela sociedade civil. Então, esse é um marco importante na política pública do Estado, embora a gente venha passando aí por alguns anos já que o nosso desenvolvimento cultural no Estado de Santa Catarina poderia ter sido mais, esse tempo poderia ter sido melhor aproveitado, com mais ações em prol da estruturação, né, e da execução de um plano estadual de cultura, de metas muito claras. A gente precisa avançar um pouco nisso. Já municipalmente, a gente tem realidades muito variadas, né? Desde de prefeituras que podem ser modelo de formas de investir em cultura, até prefeituras que não entendem a cultura como um dever, né, de fornecer ao cidadão esse direito. E aí a gente tem problemas graves porque entendem que a cultura é uma demanda apenas de artista, não entende a importância da cultura para o desenvolvimento da sociedade, e aí a gente tem problemas estruturais do que é uma sociedade, né, o que é a cultura numa sociedade. Mas a gente tem cenários bastante diferentes, dependendo de cada perspectiva. Então, para quem se interessou, a oficina ocorre neste fim de semana aqui na FURB, né, Kia? Isso mesmo, a oficina é sábado e domingo, das 9 ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. As inscrições podem ser feitas pelo Facebook da temporada Blumenauense de Teatro e também nas redes sociais da FURB TV, vai estar, né, disponíveis os formulários de inscrição, e também no Facebook e Instagram da Nani Pereira Comunicação e Arte, que é quem está nos assessorando aqui na imprensa. Então, estão todos super convidados para vir aqui fazer essa imersão com a gente, discutir, refletir, né? A nossa ideia é sempre criar um ambiente de reflexão e que esse aprendizado ele não é apenas um certo de como fazer, tem muitas formas corretas de fazer. Eles são dicas, né, entendimentos, impressões que podem facilitar o dia a dia, dependendo da necessidade de cada participante. Então, o que é uma produção cultural correta vai depender também da finalidade de aplicação, né? Se um grupo deseja apenas resolver de forma mais prática e mais assertiva, ele vai encontrar ferramentas. Mas alguém que quer investir, realmente pesquisar sobre esse setor e como pode ser melhorado e quer atuar nele, também vai encontrar informações importantes na oficina. Então, sintam-se convidados, venham trocar com a gente, vamos criar um ambiente de reflexão e que esse aprendizado seja coletivo. Obrigado, Kia, pela entrevista e sucesso na oficina. Obrigado, Jorge, obrigado, FURB TV, e acompanhem nossos canais na rede social também, os nossos trabalhos, nossas oficinas, e obrigado de novo. Lembrando então, mais uma vez, que a oficina acontece neste fim de semana na sala 113 do Bloco S, no Campus 1 da FURB. As inscrições são gratuitas e o link está na tela e na descrição do vídeo. Até a próxima!